quando Deus me trouxe para essa terra, quando eu nasci, eu vim numa família muito complicada mesmo. A minha mãe, ela fugiu de casa muito cedo e o meu pai, logo que ela se casou com ele tinha um problema mental e, e ele espancou a minha mãe 15 anos. E aí, o que que a minha mãe fez nessa jornada? Desses 15 anos, ela teve três filhos, três meninas e eu. E por ela sofrer tanto, tanto mesmo, ela fugiu. Então, eu nasci em Campo Mourão, no Paraná, e, e ela fez uma viagem de Campo Mourão para Pontes Lacerda. A minha mãe buscou a sobrevivência. E eu nasci em um lar atravessado por transtornos mentais. Meu pai tinha alucinações e ele era muito agressivo. Então, a minha mãe foge. E ao ela ir para um outro lugar, para Pontes de Lacerda, achando que a minha vida ia ficar mais fácil, a minha mãe trabalhava muito e eu era o caçula, claro, sou ainda até hoje, e as minhas irmãs não gostavam de mim, porque dava a entender que eu era mais dengado do que elas, digamos assim. E, e eu ficava sozinho e as minhas irmãs também me machucavam. Então eu cresci em um ambiente cercado pela ausência e pela insegurança. Essa situação me trouxe um conceito interessante para você pensar, que eu chamo de a síndrome do balde vazio. Quando as crianças elas nascem, elas têm um balde e esse balde precisa ser um balde cheio de amor. Mas se ela não recebe isso, como que fica essa criança? Qual é o resultado? Então, aos 7 anos, eu chorava muito, eu era angustiado, eu era uma criança extremamente rejeitada. Aos 9 anos, eu na escola, eu era uma criança humilhada na escola, e o resultado disso, eu não tinha equilíbrio na vida. Eu achava que eu não pertencia a nada, ninguém, e tudo dava errado para mim. Tudo dava errado. Talvez eu quero que você pense na sua história, desde o dia que você nasceu até hoje, como que foi a sua vida? Você foi preenchido totalmente, o amor, ou você passou por vários desafios parecidos comigo? Com 13 anos de idade, meu pai me ligou e ele disse para mim assim: vem para casa do papai, o papai vai cuidar de você. A minha mãe, ela me liberou, eu fui para casa do meu pai. Só que quando eu cheguei lá, o meu pai me espancou e eu fugi para a mata e fiquei lá. E na casa do meu pai eu fui mantido em cárcere privado e passei por grandes problemas mesmo. Até que eu cheguei no fundo do poço. Eu me tornei um trabalhador escravo com 13 anos de idade, uma criança, né? As noites eram horríveis e eu vivia em crise de pânico, medo. E imagina isso, uma criança engolida pelo medo. Essa era a minha situação. Pastor, por que que o senhor está contando isso? Porque todos nós, em algum momento da vida, passamos pelo medo, pela angústia, pela a falta de orientação, de atenção, de busca. E isso aconteceu comigo. Qual foi o ponto da virada, pastor? Um dia, era 2 horas da manhã, eu lembrei de Deus e na casa do meu pai eu fiquei em cárcere privado e lá eu clamei a Deus, contei tudo para ele o que eu estava passando. Peguei a Bíblia e com a Bíblia na mão eu disse para ele o seguinte: se o Senhor existe, se o Senhor tem algum plano, o Senhor precisa falar comigo, o Senhor precisa vir até mim, porque se o Senhor não fizer isso, eu vou tirar a minha vida. Essa é a realidade. Naquele dia, estou resumindo bastante para você.
mas é muito forte essa experiência. Naquele dia eu abri a Bíblia e lá eu vi o segredo da minha transformação. Foi em Provérbios 1, verso 8. Lá em Provérbios 1, verso 8, tem uma narrativa nos dois primeiros versos. Você pode conferir na sua Bíblia. E lá diz assim: Filho meu, filho meu. Essa palavra filho meu aparece em todo o livro de Provérbios. E naquele dia foi uma luz desceu do céu e eu ouvi Deus falando comigo. E Deus sussurrou no meu ouvido. E ele disse para mim: Eu sou teu pai. Eu eu amo você. Eu fiz você nascer, te dou o ar que você respira, e eu tenho um propósito para a sua vida. Eu quero que você seja parecido comigo. E esse foi o dia D da minha vida. Foi o dia que eu fui transformado. Essa certeza de que eu tenho um pai e que esse pai me ama, que nunca me abandonou e que ele tem um propósito, que ele quer que eu seja parecido com ele, isso realmente transformou a minha vida. E esse encontro que eu tive com Cristo me trouxe para uma nova realidade, mudou a minha visão, especialmente a minha identidade. Identidade. Antes eu tinha uma identidade de rejeição, de órfão, e agora eu tenho uma identidade de filho. E eu quero compartilhar com você esse conceito para dar ênfase no que nós queremos ampliar nessa jornada. O que é a identidade da rejeição? É definida pelo trauma e por rótulos do passado. Eu queria que você desse uma olhada na sua vida, dentro do teu ser. Quem você é? É definido pelo quê? Quais são as emoções que permeavam a minha vida? Pânico, pavor, estado de alerta constante, sempre medo de alguma coisa, ansiedade. A reação que eu vivia era raiva, era violência contra o ser humano. E o que eu pensava? Por que eu existo? Por que eu nasci? No dia que eu tive o meu encontro com Cristo, tudo isso foi transformado. A minha identidade, ela é definida pelo propósito divino, pela minha fonte. A paz profunda num lugar onde havia apenas medo. Você tem paz profunda? O que significa isso? Agora, uma identidade de filho, eu tenho o amor e o desejo de conversar com o papai o tempo todo, especialmente nas madrugadas. Deus, ele tem um plano para mim. E isso foi marcante para mim, porque isso ficou claro para mim aos 13 anos de idade. E olha que coisa incrível. Lá, no dia que eu fiz esse pacto com Deus, algumas semanas depois, aconteceu a minha libertação. E eu disse a ele, papai, o senhor me tira daqui porque a minha vida será entregue a ti. Eu irei para onde o Senhor mandar, farei o que o Senhor quiser que eu faça, e eu entregarei minha vida para o Senhor, porque o meu sonho é ser parecido contigo, ser a imagem e semelhança do meu Pai. Claro, porque tal pai, tal filho. Naquele dia houve uma chuva intensa e Deus me tirou da casa do meu pai biológico. Meu pai colocou os documentos na mesa, e me levou para a rodoviária e eu voltei para casa. Essa viagem, ela aconteceu do Paraná para o Mato Grosso, onde a minha mãe morava no Mato Grosso. A viagem foi incrível, porque tudo que eu pensava era meu papai, meu papai, meu papai. Eu falava com o papai e o papai falava comigo. E cada dia eu me sentia mais perto dele e mais parecido com ele no estilo de vida. E essa aqui é a essência da jornada. Deus me ensinando. E qual foi o resultado disso, pastor? O meu balde de amor agora transbordava. Eu fui curado. A cura não começa quando as circunstâncias melhoram. A cura começa quando você reencontra com seu papai. O vazio é preenchido e o medo não existe. Esse aqui é o sonho que eu tenho para todas as pessoas. Todas as pessoas. Algumas pessoas têm noção disso porque estão passando por algum desafio na vida e querem se encontrar,
querem saber o que que o papai tem para elas. Algumas pessoas precisam aprender a fazer com que outras pessoas tenham essa experiência. Precisam desenvolver uma missão. Talvez você se encaixe em uma delas. Ou você precisa de cura para algumas áreas da sua vida, ou você precisa participar de uma missão para levar cura para outras pessoas, para que o medo não exista. Pastor, então, qual que é a nossa jornada aqui? Essa é a jornada da minha vida. No primeiro momento, eu vivi uma infância com muita dor. E agora eu passei a ser sensível com a dor das pessoas. No segundo momento, eu tive um encontro com Deus, com a Bíblia, e agora eu passei a ter um propósito. No terceiro momento, a cura veio com a minha identidade, e agora eu passei a passar minha vida a ensinar as pessoas sobre a própria identidade. Em 2009, eu entrei para a missão, é a colportagem. Assim como João Batista, ele foi chamado para preparar caminhos, reconciliar famílias e anunciar a Cristo. Eu entrei para esse ministério em 2009. Eu entrei para um projeto chamado Sonhando Alto. Eu morava no Mato Grosso, lá perto de Novo Progresso aí, né? Eu morava no Mato Grosso e lá eu fui com uma certeza que eu queria transformar a vida das pessoas. E eu faria isso com amor e sabedoria, de forma simples, prática e divertida. Se você fizer as contas, já faz dia isso, né? Já faz dia, 17 anos, né? E a pergunta que eu quero ir encerrando aqui, nos últimos minutinhos que eu separei aqui, como está o seu balde de amor hoje? Deus ainda chama pessoas comuns, feridas improváveis talvez, para serem precursores de esperança. Ele quer chamar você, meu filho, para que você seja parecido com ele. Pense no que eu estou falando, jovem. Você gostaria de ter essa experiência? Gostaria de ter uma experiência parecida? Nesse projeto, eu quero convidar você para essa experiência do JC, que você já está dentro já, né? Esse espaço é para quê, pastor? É um espaço para renovar o seu pacto com Cristo, para curar a sua identidade ferida e para descobrir o plano do Pai para a sua vida. O lugar onde feridas se transformam em missão. Pensa no que eu estou falando. Qual é a tua missão? Deus, ele tem um propósito para você, tem um pacto, tem toda uma estrutura para você desenvolver e apresentar Cristo ao mundo. Mas para isso você precisa ser a imagem de Jesus Cristo. Esse aqui é a jornada. Pastor, o que que a gente vai ter aqui? É isso aqui, ó. Renovação do seu pacto com Cristo a cada dia, cura para você e para as pessoas que Deus levar a você, o plano de Deus para a sua vida. E o meu sonho é que, se você teve alguma ferida na sua vida desde que nasceu até hoje, que essas feridas sejam transformadas em missão. Para isso, nós vamos te entregar uma estrutura. Eu tinha 13 anos quando Deus me deu essa frase: o mundo das maravilhas. E a ideia é a gente ter uma comunidade dedicada a transformar a mentalidade das pessoas, preparar o coração das pessoas para viver um propósito mais profundo, mais importante, aqui na Terra, né? A ideia é que a gente inicie essa rota com um curso que eu coloquei no grupo há um tempo atrás, e esse curso aqui é o curso que vai preparando você e levando você para a luz, para ser um IJC. É um curso que Deus me deu de presente, e esse é um curso permeado pela minha história. O que foi que aconteceu comigo é muitos detalhes. O que eu estou fazendo aqui agora é só uma sementinha, né? Mas a ideia é que você tenha esses quatro elementos aqui de transformação. Informação. O que que Deus revela para você? Conhecimento. O que essa verdade significa para você? Experiência. Como aplicar na sua vida diária? Às vezes nós temos bastante conhecimento teórico, mas a nossa experiência diária
precisa de muito desenvolvimento, né? E por fim, sabedoria. Como transformar a verdade em um estilo de vida que influencia o próximo? Então, sonhamos com esse curso, que é o curso Estilo de Vida Celestial. Nós queremos convidar você para participar desse curso.